Inicio lembrando que no novembro como este, em 1823, houve o primeiro golpe de Estado no Brasil com fechamento da Constituinte daquele ano. E depois, sabemos bem, a ministra Carmen acabou de aludir, houve uma longa sequência e temos uma singularidade neste caso. É o primeiro julgamento judicial que se processa no Brasil em relação a golpes e contragolpes. Isto, como disse no primeiro julgamento, pode conferir uma aparente nota de excepcionalidade, mas vemos aqui e agora, do ponto de vista técnico, é a tarefa de aplicação da Constituição e das leis a fatos e provas. Nós temos, portanto, muitas polêmicas externas a esse julgamento, porém, do ponto de vista da atividade cotidiana de um tribunal, temos a reprodução de modelos e de metodologias que fazem parte da consistência de um pronunciamento judicial. Para a compreensão daquilo que irei, ao final, fixar como meu voto, lembro 4 ou 5 pressupostos que me parecem especialmente relevantes. O primeiro é quanto ao fato de nós termos, inclusive desta tribuna, a lembrança de que há fatos ainda a serem cabalmente esclarecidos. E isto nos remete a um debate sobre os famosos inquéritos que nunca acabam. Supostamente haveria no Supremo Tribunal Federal um intento, um intuito, uma sanha, de fazer com que inquéritos, sobretudo sobre a condução do eminente ministro Alexandre, mas de todos os ministros, de um modo geral, se eternizassem. Não é isso. Na verdade, se trata do estrito cumprimento do dever inscrito nas leis a partir de provocações dos fatos, da empiria e das partes interessadas. E dizem alguns, ministro Zanin, que esses supostos inquéritos que nunca acabam seriam prova de uma anomalia no Brasil, que seria um tal de um ativismo judicial. E isso se tornou um lugar comum de baixíssima qualidade doutrinária e técnica, para que a pessoa, às vezes, até consiga ornar pronunciamentos destituídos de consistência. É quase como se fossem palavras mágicas. Eu não tenho bem o que dizer, eu digo, não, isso é culpa do ativismo judicial. Isso tem tanta consistência quanto as espumas das ondas que quebram na praia, porque essa é uma expressão, como bem sabemos, trazida dos Estados Unidos, aplicada em contextos totalmente diferentes no caso brasileiro. Às vezes, ministro Alexandre, isso é usado, quando se refere a inquéritos que nunca acabam, ativismo judicial, para obter aplausos fáceis em certas plateias, mas faço questão de, como presidente da primeira turma, dizer com toda a serenidade, nesses anos que aqui estou e conhecendo um pouco da história do Supremo Tribunal Federal, inclusive do momento presente. O que acontece aqui, no Supremo, na primeira turma, na segunda turma, no plenário, é a aplicação, a interpretação da Constituição e das leis aos fatos, à luz das provas. Isto, às vezes, conduz a certos segmentos satisfeitos, outros tantos insatisfeitos, e é natural que haja crítica em relação a esses pronunciamentos e uma tentativa de etiquetar para descredenciar o tribunal. E realmente isso é algo que este julgamento prova que não tem suporte material. Essa ideia de inquéritos que nunca acabam, de ativismo judicial, de ideologização, politização e todos esses slogans que se prestam a, no fundo, tentar deslegitimar o Estado constitucional de direitos. Presidente. Pois não, ministro Alexandre. Só uma consideração, Vossa Excelência bem disse, é igual espuma na praia. Infelizmente, em alguns eventos não se tem o que falar, mas o ativismo comercial precisa que se fale do ativismo judicial. Então, nada mais é do que isso, ideológico e comercialmente, levantar algo que não existe. Obrigado, presidente. A Constituição é muito clara. Artigo 5º diz:
Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Tem que ter lei, tem que aplicar a lei. O Congresso Nacional tem que atuar, tem que deliberar e colocar as restrições próprias. E o juiz aplica a lei. O grande problema, e aqui eu já adentro na segunda questão, é querer compreender que cabe ao judiciário dar a última palavra é tranquilo. Tem a lei e eu aplico a lei como última instância na aplicação da lei. O problema é um poder dar a primeira e dar a última palavra. Criar os próprios marcos limitadores e, com a devida vênia, a maioria que se formou, na própria decisão do Marco Civil da Internet, nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. É isso, não tem outro nome. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Eu não defendo. Eu não defendo. E não defendo porque a Constituição não me dá esse direito. À luz do artigo 5º e à luz do próprio artigo 2º, que coloca 3 poderes independentes e harmônicos. E onde começa o poder de um, ele se termina quando começa o poder do outro. E o poder do legislativo é legislar, do executivo é executar, e do Supremo é julgar. De acordo com o quê? Com as leis. É isso. Muito obrigado. Qual?